dia. Pessoal, hoje eu quero conversar sobre segurança na navegação com caiaque. Tá? Recentemente eu estava fazendo uma viagem lá no Delta do Parnaíba e eu fiz um roteiro que eu queria explorar, passando pelo igarapé chamado Igarapé da Vermelha. É um igarapé muito pequeno, que passa barcos muito pequenos, né? Então o caiaque passou tranquilamente. Tive que tomar cuidado com alguns pontos que tinham muita galhada, tinha muito assoreamento, mas foi tranquilo. Conheci Araioses, que era um objetivo meu conhecer a cidade. Depois subi no rio Arimagu. Eu queria voltar pelo Igarapé da Batata, que é um igarapé maior. E nesse Igarapé da Batata teve um trecho lá que o meu motor acabou a gasolina. E esse Delta do Parnaíba é muito difícil você achar um lugar para poder aportar, ter uma prainha e abastecer o seu barco, né? Meu caiaque ainda não tem um dispositivo ali que eu consiga abastecer o motor sem ir lá atrás, abrir a tampa e derramar gasolina dentro. Então o que acontece? Eu já tinha feito essa operação várias vezes e a gente vai fazendo os procedimentos e aos poucos vai pegando a confiança na coisa, né? Uma confiança falsa. E nesse procedimento de abastecer o caiaque, eu tive que abastecer ele no meio do igarapé. Eu fui lá atrás na popa, me apoiei e enquanto eu estava colocando o bujão para abastecer o motor, o caiaque se desestabilizou e virou, né? Coisa que não tinha acontecido antes. Para falar a verdade, lá eu acho que eu devo ter me apoiado em algum ponto lá que forçou a barra e ele virou. E a embarcação vira quando você menos espera, ok? Bom, não foi nenhum desespero tão grande assim, porque eu já vinha com o espírito, a alma e a mente preparada para caso isso acontecesse, né? De logo, algumas coisas que estavam soltas no caiaque saíram boiando, foi o quê? Cadeira, caixa de isopor, uma lona que eu tinha, e o meu chapéu, saíram boiando. Outras afundaram, perdi meu celular, perdi um facão e o meu tênis que eu estava descalço na embarcação lá, um pé do tênis se perdeu, procurei, mas não achei. Então o que aconteceu? Naquele momento que ele rotacionou comigo, e o meu caiaque ele tem capota, tem uma capotinha, tá? Qual foi a minha sensação? Primeira coisa foi assim, eu estava ali dentro da capota, a capota ela se tornou uma pequena gaiolinha, tá? Então quem usa caiaque com capota tem que ter isso em mente, coisa que eu ainda não tinha imaginado. Então para sair do caiaque demorou um pouco mais, mas eu saí tranquilamente, né? Mas eu percebi essa dificuldade por causa da capotinha. Depois eu consegui subir no caiaque e desvirá-lo. A minha âncora, eu sempre ando com âncora no caiaque, tá? E eu deixo ela numa certa posição que se eu precisar lançar a âncora, em qualquer emergência eu consigo lançar a âncora, então a corda da âncora e a âncora, o ferro, ele fica numa posição estratégica. Quando o caiaque virou, o ferro foi ao fundo, tá? O ferro foi ao fundo e parou o caiaque numa certa posição. Aí eu fiquei pensando assim, ó. Naquele momento, o ferro ir ao fundo, para mim, foi ótimo. Por quê? Porque ele parou a embarcação num local, eu estava próximo à embarcação, consegui me segurar nela, e era um local que tinha pouca corrente, né? Tinha pouca corrente. Se fosse um rio atribulado, com muita correnteza, eu tinha descido a corrente e a embarcação tinha ficado.
E esse é mais difícil recuperar as coisas. Então eu vi vantagens e desvantagens de você ter um ferro que na hora que ele vira ele vai ao fundo, tá? Se for num local em que não tem pouca corrente, é bom, porque você fica próximo à embarcação, você consegue chegar nela. Se for em algum trecho do rio que tem corredeira, talvez não seja muito bom você ter um ferro nessa posição, porque ele vai parar a embarcação em algum lugar e você vai descer o rio, você vai perder a embarcação. Aí tem que avaliar o tipo de rio que você vai descer, tá? Aqui no Delta do Parnaíba eu vi que compensa ter esse tipo de armação do ferro. Caso vire o caiaque, ele vai parar a embarcação e você vai conseguir segurar na embarcação. Bom, então retornando, eu desvirei a embarcação, recolhi o ferro, o meu remo ele sempre está amarrado na embarcação, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, eu tenho um fiel, tá ok? Eu tenho um fiel aqui amarrado no leme. E eu não saio com a embarcação sem esse fiel amarrado, sem esse leme amarrado na embarcação. Por quê? Eu estou navegando sozinho, tá? Eu faço minhas expedições sozinho. E eu perder o remo é um desastre que vai ser muito significativo para mim. Porque eu vou ter dificuldades em movimentar o caiaque. Na falta do motor, isso aqui é o meu motor. Eu não posso perder, não posso me dar o luxo de perder ele. Tá? Então o que acontece? Muita gente critica isso, muita gente, apesar das críticas, usa. E eu, por enquanto, só vi vantagens em usar, tá? Algumas pessoas falam, mas você pode ficar enroscado. Meu amigo, tudo pode acontecer no rio. Tudo. E a importância de eu ter um remo próximo e poder recuperar ele, para mim, supera todas as críticas, tá? De se ter esse sistema aqui no caiaque. Bom, depois que eu recuperei o remo, a embarcação desvirada, recuperei o ferro, eu fui remar atrás dos objetos que estavam perdidos flutuando. Que é a minha caixinha de isopor. Deixa eu pegar lá. Minha caixa de isopor. Aqui eu levo... Por enquanto eu não estou pescando não, tá gente? Eu estou usando ela para levar meu lanche, meu almoço. Então eu tinha aqui gelo, água, tinha meu lanche, meu almoço. Ela saiu flutuando, recuperei ela. Eu recuperei o banco do meu caiaque. Esse banco do caiaque, gente, eu estou com o caiaque K2 Pro da Carmarine. Cada banquinho desse aqui custa R$300. Ele é fibra. Uma vez eu fui testar meu caiaque, ele afundou. E ele era preto. Ele era preto, tá? Eu fiquei 1 hora procurando esse banco. E eu perdi no raso. Quando eu ia sair do caiaque, o caiaque virou comigo, eu perdi ele. Consegui localizar. Aí eu decidi fazer esse tipo de trabalho aqui, ó. Revesti ele com espuma, aquela espuma de construção, poliuretano, expansiva, tá? Moldei ela. O que eu fiz? Em cima do caiaque eu coloquei um plástico, enchi daí com a espuma, encaixei no caiaque, coloquei um peso aqui e deixei ela lá se moldando sozinha, tá? Ficou assim, ó. Eu não vou deixar lisinho, bonitinho, porque quanto mais coisa eu coloco aqui, mais peso eu agrego no meu caiaque e menos
carga útil eu vou ter no meu caiaque, tá? Então ela vai ficar assim mesmo. Eu pintei de branco, porque eu notei que o preto tinha certas horas que esquentava muito, estava sofrendo muito com a cor preta, pintei de branco. E eu coloquei essa borrachinha aqui de fora a fora também, ó. Aqui o pessoal chama essa borrachinha aqui de casca de cobra, é uma borrachinha automotiva, tá? Que ela encaixa assim no perfil e fica. Então ficou muito bom. Eu recomendo quem tem um banco desse colocar espuma, porque ele flutuou, ele foi flutuando também, não afundou mais, tá? E quer queira, quer não, vira uma boia. É uma boia flutuando, tá? Minha mala, isso aqui é meu maleiro. É uma bombona. Aqui eu carrego de tudo. Todas as minhas coisas importantes eu deixo aqui dentro, tá? Carteira, chave, roupa, rede, tudo que não pode molhar eu deixo aqui dentro. Também saiu flutuando. Eu tenho uma lona de plástico que eu também levo no caiaque, que eu forro o fundo com ela. E eu coloco as coisas pesadas em cima dela para não arranhar o caiaque. Também saiu flutuando. Bem, recuperei tudo, tá? E voltei remando até achar uma abertura assim pequena que dava para uma pequena margem. E ali eu fui avaliar o que tinha acontecido com o caiaque. Como eu estava abastecendo, o bidão também estou flutuando. Cadê o bidão? Esse aqui é o meu bidão, gente, ó. Aqui ele cabe 6 litros de gasolina aqui e mais 2 aqui. Então tem 8 litros de gasolina. Ele tem um sistema de válvula aqui, ó. Que quando ele abastece, ele não derrama mais, tá? Saiu flutuando também. E isso aqui não deixou a água entrar dentro da gasolina. Então o que eu recomendo para vocês? Tem um bidãozinho desse aqui, é bem bacana, tá? O meu motor, ele estava com a tampa do tanque aberta e ele estava seco, né? Tinha acabado a gasolina. Na hora que ele virou e eu desvirei ele encheu mais ou menos a metade daquele tanque com água. E recomendo, medida de segurança. A partir do momento que você decide ter uma embarcação, seja ela qual for, você tem que começar a ter conhecimentos mecânicos, tá? Eu, graças a Deus, eu sou formado em mecânica, sempre gostei dessa área, mas o meu contato com o motor náutico está sendo agora. E é um motor que eu achei muito simples, é muito semelhante com o motor de moto. É um Toyamazinho 2.6 HP. E qual foi a minha primeira providência? Esgotar o tanque. Eu soltei as mangueiras, esgotei todo o tanque, tirei toda aquela água, né? Ele não ficou muito tempo virado, então não deu tempo de encharcar o compartimento que fica o motor. Então não entrou água no cilindro, né? Não foi necessário desmontar a vela nem nada para prevenir calço hidráulico. Eu puxei bem devagar a cordinha, eu vi que o motor estava girando. Bom, uma vez esgotado o tanque, montei a mangueirinha no lugar, enchi de gasolina, dei algumas giradas. O motor começou a querer responder, e na hora que ele respondeu, ele começou assim, a ter uma dificuldade para funcionar, porque molhou algumas partes, mas depois que ele normalizou, assim, eu peguei, montei no carro e fui embora. Então, o que eu quero falar para vocês é exatamente isso. Eu estou vendo muito caiaqueiro aí indo para o mar, com caiaque, e em locais de rios assim muito largos, que nem eu estou andando aqui no delta aqui. E eu estou vendo muito acidente assim de caiaqueiros virar, que é uma coisa normal o caiaque virar, né?
E o pessoal não está preparado para a situação, encarar a situação. O maior perigo que eu vejo nisso tudo, primeiro, a pessoa não está com colete. Foi para o rio, foi para a água, tem que estar com colete. Tá? Colete é o que vai te salvar. O resto você vai depois, conforme a situação, ir recuperando. Tá? Esquece o material. Tenta primeiro recuperar o caiaque. Que é o seu maior ponto de apoio é o caiaque. E o remo. Tá? Não perca o remo. Então, outra coisa que eu estou vendo nesses vídeos do pessoal que está virando, afobação. Sabe? Afobação. Às vezes ele está num rio um pouquinho mais agitado, uma correnteza mais agitada, a pessoa cai no rio e fica meio desesperada. Ou ele está no mar, está aquele mar com as marolinhas, o cara fica meio desesperado também. O desespero mata, tá? A calma salva. Então a pessoa tem que treinar, a pessoa que é um pouco afobada, ela tem que compreender que ela caiu na água, ela está de colete, ela vai flutuar. Vai flutuar. E o negócio é nadar, não tirar o colete, tá, gente? Não tirar o colete. E depois, naquela situação que ela tiver ali, que pode ser várias situações diferentes, tentar chegar perto de uma margem ou do seu caiaque e tentar recuperar a situação. Tá bom? Então é isso. Vou mostrar só uma coisa do caiaque que eu quero dar uma dica para vocês também. Senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, ó, banco com espuma virou uma boia, tá? Mala tem que ser essa aqui, vira uma boia. Bidão, eu tava lá abastecendo o tanque, essa válvula aqui, ó, na hora que o caiaque virou, ela fechou, não deixou entrar água. Caixinha térmica, isopor, boia, tá? Vamos pegar aqui o caiaque. Esse caiaque, gente, ele é um caiaque de fibra. A fibra, ela não tem nenhuma flutuabilidade, tá? Ela é igualzinho ferro. Caiu, entrou água, ela afunda. Só que o que acontece? A construção desse caiaque aqui, ele é o casco e o deck em cima fechando e fica um interior oco, tá? Ele é oco. Então, se não entrar água dentro dele, ele pode estar em que posição for, virado, desvirado, ele boia. Só que a gente tem que ter um plano B. O plano B é o quê? Não pode trincar o casco. Trincou o casco, entrou água, ele vai para o fundo. Isso é um caiaque de fibra de vidro, tá? Como é que você combate isso? Lá atrás, eu já tenho um videozinho curto aí. Eu comprei 2 tampas de inspeção, aquelas tampinhas de inspeção náutica. Instalei lá atrás na popa. Ele está todo recheado com garrafa PET. É o plano B. Isso aqui não pode afundar, tá? Não pode afundar, porque ele vai me salvar. Então eu recheei ele todo de garrafa PET, por quê? Para minimizar ao máximo a água que vai entrar aqui dentro, caso o casco venha a trincar. Pessoa aí que tem caiaque de neoprene, de plástico. O plástico quebra, racha. Pode pesquisar na internet aí. Estou vendo muita gente indo para o mar na confiança, com caiaque de plástico, ele quebra, tá? Quebrou. O plástico ele tem um pouco de flutuabilidade, mas não é que nem a madeira, tá? Recheie o seu caiaque também com garrafa PET, tá? Seu caiaque tem que te salvar, ele tem que virar uma boia, tá bom?
façam isso. Lá atrás tem uma placa que eu montei para poder montar o motor. E ali nas laterais tem estabilizadores. Deixa eu pegar o estabilizador lá. Ele fica montado os estabilizadores lá. Por que eu resolvi montar o estabilizador? Porque eu coloquei motor. Tá? Eu quero minimizar o meu risco de perder o meu motor. De evitar virar. Enquanto eu estou navegando com ele, eu não notei assim nenhum risco dele virar. Tá? Até hoje não. Ele virou comigo? Virou. Por quê? Porque eu subi lá na polpa lá, tentei fazer um abastecimento nele lá e eu forcei a barra, ele virou comigo, tá? Por sorte eu não perdi o motor. Foi essa história que eu contei hoje para vocês. Então, quem tem motor, eu considero que tem que ter o estabilizador para ter uma segurança a mais. Principalmente esse pessoal que está indo para o mar, tá? Não fica brincando com a vida não, que a gente só tem uma vida só. Coloca o estabilizadorzinho no seu caiaque. E se eu tivesse condições, eu já ia colocar um grande assim, ó, pegando daqui até lá. Por quê? Porque aí ia estabilizar mesmo, tá? Aquele lá, por enquanto, ele é muito bom. Ele é ótimo. Ele aumenta a flutuabilidade da polpa, porque você põe o motor, a polpa baixa e ele faz o contrapeso contrário, né? Ele levanta um pouco a polpa. E lá naquela polpa também, vou mostrar para vocês ali, ó. Qual é a minha reclamação com esse caiaque da Carmarine? Vou mostrar para vocês qual que é a minha reclamação. Ele é um caiaque bem estável, gostei muito do projeto dele. Mas ele tem esse buraco aqui no bagageiro atrás. Ele é todo rebaixado esse bagageiro. No remo e no motor entra água, tá? No remo e no motor entra água aqui. Aqui fica uma caixa d'água. E você está fazendo esforço para poder movimentar essa água, porque ele abaixa a polpa, fica mais pesado e você tem que remar, você tem que transportar isso aqui. Gente, essa parte do projeto aqui desse caiaque aqui na polpa aqui eu não gostei, tá? Sempre entra água. Mas para minimizar isso, o que eu fiz? Eu arrumei essa base aqui, ó, porque eu queria fazer um trabalho aqui de fazer ele fechado mesmo, só que ele tem um trabalho maior, né? E talvez poderia até mexer na estrutura do caiaque, coisa que eu não queria correr o risco. O que eu fiz? Eu coloquei um plástico aqui, enchi de espuma expansiva aqui, ó, é uma espuma, enchi ela todinha com spray de espuma, a espuma cresceu, aí quando ela secou, eu peguei uma faca e abaixei ela, deixei ela toda planinha, tá? Aí eu tinha uma placa de como é que chama isso aqui? ACM. Eu tinha uma plaquinha de ACM. Eu colei ela na espuma, tá? E agora eu obtive essa base reta aqui, ó, que dá mais apoio. E a espuma vai estar ocupando o lugar da água. Então, mesmo que tenha esse espacinho aqui, eu não vou ter isso aqui tudo lotado de água. Vou ter minimamente com água, tá? E aqui também, se eu quiser amarrar um caixote agora, eu consigo amarrar um caixote maior, alguma coisa aqui legal. Tá bom? E aos pouquinhos eu vou ir mostrando meu caiaque para vocês. Tá bom? Mas o que eu queria que todo mundo colocasse a mão na consciência
que eu queria que todo mundo colocasse a mão na consciência é o quê? Preze por sua segurança. Preze por sua segurança. Pense em todas as possibilidades que você conseguir vislumbrar que pode acontecer com você, principalmente no mar. O mar é uma situação complicada de você virar o caiaque. Em rio com muita correnteza, situação muito complicada também, tá? E controle sua afobação, a sua afobação vai matar, tá bom? Você está de colete, você está boiando, você não vai afundar. O pessoal às vezes fica muito afobado porque não tem costume de cair dentro do rio, não tem costume de nadar em rio. Às vezes está em local que é perigoso, né? Rio que tem muita ocorrência de morte, local que tem muita ocorrência de animal, jacaré, sucuri e tal. O pessoal fica muito assim, tenso dentro da água, quer sair da água toda hora. Então, gente, tem que controlar isso. Está na água, mantenha a calma, tá bom? Tem o seu plano B. Um abraço para todo mundo aí. Vamos navegar que é preciso. E espero ter ajudado vocês aí com umas ideias aí, tá bom? Depois eu posto mais coisas. Tchau, tchau.